Boa noite a todos os meus alunos. A aula será sobre migrações no Brasil. O que é migração? Chamamos de migração o deslocamento de pessoas de um país para outro, ou do local onde moram para outro, dentro do mesmo país. Os deslocamentos podem ser temporários ou definitivos, individuais ou coletivos, internos ou internacionais. Mas afinal, por que as pessoas migram? Elas podem migrar por vontade própria ou por necessidade. Elas se deslocam em busca de algo, como novas oportunidades de emprego ou de estudo, melhores condições de vida, tratamentos de saúde, experiências novas, autonomia em relação aos pais. Ou pode estar fugindo especificamente de alguma coisa em seu local de origem, que podem ser desde relações familiares difíceis até desastres naturais, como terremotos, furacões, inundações, vulcões, passando por guerras, fome, perseguição religiosa, étnica e cultural. As migrações internas. Existem dois tipos de migrações internas: as intrarregionais e as interregionais. A intrarregional é o deslocamento interno de pessoas dentro de uma mesma região. Exemplos: êxodo rural, migração pendular, migração sazonal, migração urbano-rural e migração urbano-urbano. São exemplos as correntes migratórias ligadas aos ciclos econômicos e as migrações de retorno, com destaque da região sudeste para a região nordeste. Vamos analisar primeiro as migrações intrarregionais. O êxodo rural é o tipo de migração que se caracteriza pelo deslocamento de uma população do campo para as cidades, tanto intrarregional quanto interregional. As principais causas de repulsão do campo são a modernização na produção agropecuária, que privilegia os grandes latifúndios, o processo de mecanização das atividades rurais, a falta de políticas para subsidiar os pequenos produtores para eles permanecerem no campo, a fuga por desastre natural como seca, enchentes, a procura de melhor qualidade de ensino, de infraestrutura e serviços como hospitais, transporte e educação. Já as causas de atração da cidade temos maior oferta de emprego e melhores salários, melhor infraestrutura nas cidades, maior oferta de serviços como saúde, transporte, saneamento básico e educação, melhor padrão de vida na cidade. Esse tipo de migração provoca grandes problemas sociais, por serem esses migrantes desprovidos de qualificação profissional e por isso não são absorvidos pelo mercado de trabalho, tornando-se desempregados ou subempregos nas cidades. Outro fator negativo é o crescimento desordenado das cidades pela ausência de planejamento urbano. A consequência disto é o superpovoamento de bairros pobres, moradias em locais sem estrutura, aumento das favelas, entre outros. Como exemplo do êxodo rural, temos aqui no Nordeste, Pau de Arara, a saída do agricultor, a saída do homem do interior para a capital, o crescimento de favelas como a Rocinha, no Rio de Janeiro, e a mecanização no campo, que provocou a substituição de mão de obra e a expulsão dos pequenos produtores do campo, que não conseguiram mecanizar sua produção por baixo rendimento na produtividade, ficando em desvantagem no mercado. A migração pendular ou diária é o deslocamento diário de pessoas que saem das cidades onde moram e dirigem-se a outra cidade, estado ou país para trabalhar ou estudar. Na realidade, a migração pendular não é um processo migratório em si, já que as pessoas não mudam seu local de moradia. E onde ocorrem? Esse processo ocorre em grande intensidade nas regiões metropolitanas e nos grandes centros urbanos. E por que as pessoas não trabalham ou estudam na cidade em que moram? Existem vários fatores com que as pessoas tenham a necessidade de deslocar-se de seus locais de moradia para trabalhar ou estudar. Os principais são a centralização das atividades produtivas em uma determinada cidade ou região, o alto custo dos aluguéis nas capitais e grandes cidades, a segregação urbana que faz com que as pessoas mais pobres sejam obrigadas a morar em outras cidades pelo alto custo de aquisição de moradia nos espaços privilegiados das grandes cidades, o êxodo rural e a metropolização que concentram a população nas regiões metropolitanas,
a modernização das redes de transporte que interligam as metrópoles e as cidades vizinhas, a concentração de universidades e instituições de ensino superior e técnico nas médias e grandes cidades, obrigando quem quer cursar uma faculdade ou realizar aperfeiçoamento técnico e profissional a se deslocar diariamente para os locais onde esses cursos são oferecidos. Exemplo disso, a região metropolitana de São Paulo e a região do Rio de Janeiro. Ambas concentram vários serviços e populações de municípios em torno vão diariamente para essas duas cidades. Entretanto, nas pequenas cidades e nas regiões rurais também pode ocorrer esta migração pendular. É o caso, por exemplo, de trabalhadores rurais que fazem corte da cana e a colheita de frutas, que se deslocam logo de manhã de suas cidades para a zona rural de outros municípios e retornam às suas casas ao final do dia de trabalho. Em destaque a figura do boia fria. É o trabalhador agrícola que se desloca diariamente para a propriedade rural, geralmente para executar tarefas sob empreitada. O termo boia fria surgiu do costume desses trabalhadores de levar uma marmita consigo logo cedo e na hora do almoço comê-la fria. O grande problema dos boias frias é que suas condições de trabalho são as piores possíveis, estando muitas vezes aliadas às condições de escravidão e trabalho infantil. Observem a imagem abaixo. Temos a colheita da cana-de-açúcar, mulheres boia fria e a precariedade do transporte. Migração sazonal é o tipo de migração que se caracteriza por se realizarem conforme as estações de plantio e colheita. Em geral, as pessoas retornam ao local de origem quando as condições que motivaram a saída temporária são resolvidas. É uma migração temporária, onde os trabalhadores agrícolas partem para outras regiões, onde há necessidade de mão de obra para cultivo de algum produto, período de safra. Exemplo disso são os trabalhadores sem qualificação profissional que residem entre o agreste e o sertão nordestinos, chamados corumbás, e se deslocam até a zona da mata, que é uma faixa litorânea, para realizar o corte da cana-de-açúcar. Após a safra, geralmente depois de alguns meses, esses trabalhadores retornam ao seu local de origem. Temos ainda outros tipos de migração internas. A migração urbano-rural, que é o tipo de migração que se dá com a transferência da população urbana para o espaço rural, e hoje em dia é muito incomum. E temos a migração urbano-urbano, que é o tipo de migração que se dá com a transferência de populações de uma cidade para outra. É um tipo de migração mais comum nos dias atuais. Migrações interregionais. Como já foi dito, as migrações interregionais são aquelas que ocorrem dentro do território nacional e entre as regiões geográficas. Na história do Brasil, as migrações dessa espécie estiveram e ainda estão relacionadas a ciclos econômicos, que atraem a população que busca conquistar melhorias econômicas e benefícios sociais. A partir desses três mapas, vejamos como ocorreu as grandes correntes migratórias dentro do território brasileiro. Primeiro, o século XVI, temos a pecuária extensiva, que houve um deslocamento da população do litoral nordestino em direção ao sertão e proximidades do Brasil Central. Esse movimento ajudou na interiorização do povoamento, até então restrito às regiões litorâneas. Em segundo, a mineração. É o deslocamento da população do Nordeste de São Paulo em direção à região das Minas Gerais, que era Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. A mineração iniciou a modificação da estrutura de ocupação do Brasil, até então concentrada no Nordeste brasileiro. Nesse momento, começou a constituição de uma área de repulsão, a atual região Nordeste, e uma região de atração, que é a atual região Sudeste. Depois temos o ciclo do café, deslocamento das áreas mineradoras em direção ao Vale do Paraíba, localizado entre São Paulo e Rio de Janeiro. Depois temos o ciclo da borracha, um deslocamento do Nordeste, principalmente do Ceará, para o Acre, região amazônica. Novamente o café, deslocamento do Nordeste e Sul para o Oeste paulista. Temos ainda
a cultura do algodão, deslocamento de Minas Gerais e da Bahia para o Oeste Paulista e, por fim, o ciclo da borracha, onde houve deslocamento da população do Nordeste para a região amazônica. Após a Segunda Guerra Mundial, houve um processo de concentração industrial. Os nordestinos foram em direção ao Sudeste e Sul, com destaque para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Esse movimento foi muito intenso, principalmente na década de 60 e 80. Os nordestinos constituíram a principal mão de obra para a construção civil e para os setores industriais, que empregavam trabalhadores com menor qualificação. A falta de políticas públicas adequadas nas cidades do Sudeste, assim como por parte dos governantes nordestinos, que pouco ou nada fizeram para oferecer melhores condições de vida para a sua população, desencadeou uma série de problemas estruturais nas áreas urbanas e rurais do Sudeste. Na década de 1950, temos a construção de Brasília pelo presidente Juscelino Kubitschek, e os nordestinos foram em direção ao Brasil Central. Nesse momento também temos a formação da Zona Franca de Manaus e o extrativismo mineral nordestino em direção à Amazônia. Os governos militares incentivaram a colonização da região amazônica, tendo como fundamento a ocupação e proteção dos extremos do país. Nesse processo iniciaram os conflitos fundiários que persistem até os dias atuais. Nas décadas de 1970 e 1980, os fazendeiros da região sul foram em direção ao Brasil Central. Neste momento, o Centro-Oeste tornou-se o novo celeiro agrícola do país, destacando-se a pecuária e a produção de grãos. A especulação agrícola supervalorizou as terras da região, provocando êxodo rural e pressionando as áreas do Cerrado. Na década de 1990, temos uma nova expansão das fronteiras do Brasil Central em direção à Amazônia, com o crescimento do agronegócio, principalmente a soja. As monoculturas avançaram em direção à região norte, alcançando até mesmo o estado do Amapá. A partir dos anos 2000, apesar de o Sudeste continuar exercendo atração para a população de outras regiões, a precariedade nas condições de vida dos centros urbanos e a falta de oportunidades fizeram com que muitos imigrantes voltassem para os seus estados de origem, procurando evitar que mais uma geração fosse entregue à marginalidade e ao subemprego. Então, houve uma modificação das dinâmicas de migrações, uma diminuição da migração interna rumo ao Sudeste, com reflexo das migrações intra-regionais, aumento da procura pelas regiões Centro, Oeste e Norte, a diminuição da migração interna para as metrópoles de São Paulo e Rio de Janeiro, e a volta dos nordestinos à sua terra natal, o que denominamos migração de retorno. Além disso, o censo de 2010 apontou para o crescimento das cidades médias como sendo um dos principais fatores responsáveis pela atração de imigrantes, o que ajuda a explicar o saldo migratório negativo da região metropolitana de São Paulo. Ainda de acordo com o IBGE, foi constatado que 40% da população brasileira não mora na cidade onde nasceu. 84,5% dos brasileiros viviam no estado onde nasceram. A região Nordeste é a que apresenta o menor percentual de imigrantes e o Centro-Oeste e alguns estados da região Norte possuem o maior percentual de imigrantes. Observem a alteração das migrações na década de 90 para os anos 2000. É perceptível um fluxo migratório mais intenso da região Sudeste em direção à região Nordeste, o que denominamos migração de retorno. As migrações internacionais. De acordo com a lei de imigração, temos a figura do imigrante e a figura do emigrante. O imigrante é toda pessoa nacional de outro país, ou apátrida, que trabalha ou reside e se estabelece temporária ou definitivamente no Brasil. O emigrante é o brasileiro que se estabelece temporária ou definitivamente no exterior. Temos ainda a figura do residente fronteiriço, que é uma pessoa nacional de país que faz limite com o Brasil, ou apátrida, que conserva a sua residência habitual em município de fronteira do país vizinho. Temos ainda a figura do visitante, que é uma pessoa nacional de outro país, ou apátrida, que vem ao Brasil para estados de curta duração, sem pretensão de se estabelecer temporária ou definitivamente no território nacional. Temos ainda o apátrida, que é uma pessoa que não é considerada como nacional por nenhum estado, segundo a sua legislação, ou assim reconhecida pelo Estado brasileiro. E ainda mais duas figuras,
a figura do asilado político, que é concedido a pessoas que não podem retornar ao seu estado de origem em razão da perseguição injustificada de ordem estritamente política, e não há um procedimento ou requisito definido para o tal. E por fim, a figura do refugiado. O refugiado é todo indivíduo que, devido a fundados temores de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país. Ou, não tendo nacionalidade, estando fora do país, ou antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele em função das circunstâncias descritas anteriormente. Ou devido à grave e generalizada violação dos direitos humanos, é obrigado a deixar seu país. A imigração para o Brasil. Temos cronologicamente vários momentos distintos do processo de imigração aqui no nosso país. No século XVI, os portugueses chegaram ao território que há muito tempo já era ocupado pelos povos indígenas e passaram a colonizá-lo e exploraram. Com o desenvolvimento das atividades econômicas, milhões de africanos foram trazidos à força para trabalhar como escravos. Esse processo ele vai durar até 1850, quando finalmente o tráfico passou a ser proibido no mundo e o Brasil teve dificuldades de permanecer traficando escravos. De 1850 até o século XX, começou um processo de forte incentivo à vinda de imigrantes, principalmente de europeus. Por trás disso, havia uma ideologia racista. Além de muitos senhores se negarem a pagar salário aos negros a partir da abolição, o objetivo era branquear a população local. Nesse período, estima-se que mais de 4 milhões de portugueses, italianos, espanhóis, alemães e japoneses chegaram ao Brasil para trabalhar na agricultura e na indústria, que lentamente começou a se desenvolver. Na década de 1930, houve uma diminuição de imigrantes em razão da crise do café, da instabilidade política de 1930, quando Getúlio Vargas tomou o poder, e por causa da lei de cotas à imigração, que restringiu a vinda de imigrantes para o Brasil. Na década de 1950, as migrações internas elas são estimuladas e passaram a predominar no território brasileiro, apesar de haver um aumento da imigração para o Brasil, é uma virtude da industrialização no país. E é só a partir de 1980 que surge de forma mais sólida o fenômeno da emigração, isto é, a saída de brasileiros para o exterior, que vai ampliando sua importância até passar a ser mais significativa que a imigração. E durante os anos 90 em diante, foram os sul-americanos que predominaram entre os imigrantes que chegaram ao Brasil, correspondente a quase 40% do total. Sem interesse governamental na atração de imigrantes, esse período se caracterizou pela presença dos não documentados, que se deslocam por motivações econômicas. Temos exemplos dos bolivianos, paraguaios, peruanos e venezuelanos. É a região sul que vai se destacar pela presença massiva de imigrantes europeus, com destaque para as etnias eslavas, poloneses e ucranianos, alemães, italianos e japoneses. Em relação à emigração de brasileiros, como já vimos, a emigração é um fenômeno bastante recente na história do Brasil. Foi só a partir da década de 80 que começou a ser expressiva a saída de brasileiros em busca de melhores oportunidades fora do país. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a presença de pessoas nascidas no Brasil é registrada em aproximadamente 130 países do mundo. A Organização Internacional para as Migrações estima que existam de 1 a 3 milhões de brasileiros residindo fora das nossas fronteiras. O principal destino é os Estados Unidos, Paraguai, o Japão e alguns países europeus como Espanha e Portugal. Juntos, esses 5 países concentram 60% de todos os imigrantes brasileiros. Essa imigração se iniciou com bastante incentivo dos países ricos,
numa época em que os Estados Unidos, o Japão e alguns países da Europa estimulavam a entrada de trabalhadores estrangeiros para ocuparem vagas de menor qualificação e com baixos salários. Mas depois de um tempo, esses migrantes deixaram de ser bem-vindos nesses países e a entrada deles passou a ser controlada de forma bastante rígida. Isso faz com que atualmente parte significativa dos emigrantes brasileiros entre nos países de destino de maneira irregular. Estima-se, por exemplo, que mais de 60% dos brasileiros que foram morar nos Estados Unidos entraram de forma irregular, preconceito e discriminação contra o imigrante. Você já se questionou sobre a existência da xenofobia no Brasil? A Acnur define xenofobia como uma atitude, preconceito ou comportamento que rejeita ou exclui e frequentemente difamam pessoas com base na percepção de que eles são estranhos ou estrangeiros à comunidade, sociedade ou identidade nacional. Em resumo, a xenofobia é um medo ou ódio por estrangeiros ou estranhos e está vinculada a atitudes e comportamentos discriminatórios, frequentemente culminando em diversos tipos de violência. Um exemplo é o estereótipo gerado a partir da confusão entre islamismo e terrorismo. Já no Brasil, migrantes africanos, haitianos ou venezuelanos, por exemplo, são muitas vezes recebidos de maneira oposta. As diferenças no tratamento são diretamente ligadas ao racismo presente no país.